Amigos da Igreja Fogo Porto Alegre, mais uma noite que o Senhor nos abençoa, podemos estar juntos. Meu nome é Luiz Roberto, faço parte do Ministério Igreja Fogo para as Nações, em sede em Pelotas, com o apóstolo Marcos Fernando. Estamos juntos na luta para fazer a vontade de Deus e manifestar o amor de Deus no mundo. Então nessa noite, fique conosco, você que vai entrar agora, você que vai entrar mais tarde, você que vai ver daqui uma semana ou mais, sabe uma coisa, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é uma palavra que vai te motivar. Aí alguém já pode estar perguntando assim: ei, o pastor Prestes agora virou coach. Não, eu quero dizer para ti, não. Eu trago palavra de vida eterna. E as palavras de coach não são eternas. Elas nos ajudam, nos animam, mas elas não te levam para o céu. E a palavra que eu tenho no meu coração, colocada pelo Espírito Santo, ela vai te conduzir para o céu. Ela vai te apontar o caminho da eternidade. E também vai te mostrar a necessidade que você tem, como eu, de estar buscando mais e mais a presença de Deus. E por isso que eu falei no início, que essa palavra vai te motivar. Porque a palavra que está queimando no meu coração, ela fala de perseverar. Então, nesses dias complicados, que nós já cansamos de falar, mas não tem como fugir desse assunto. São dias complicados mesmo, são dias tenebrosos, mas quando nós estivermos desenvolvendo essa mensagem pelo Espírito, você vai entender bem claro o porquê que eu te falo que elas são palavras que vão te motivar. Não aquela motivação que te alegra momentaneamente e dali a pouco você esqueceu, não. Essa eu já profetizo na tua vida hoje, que essa, além de ser uma mensagem que ela vai te edificar, ela vai ser uma mensagem profética, que ela vai abalar os teus alicerces. E no decorrer dos dias e dos meses e dos anos, um dia o Espírito ainda vai te lembrar dessa passagem, das passagens que nós vamos meditar, daquilo que foi falado, e o Espírito vai te ativar. Então não te preocupe, ainda que você esteja hoje meio abatido, ainda que você esteja desesperançado, eu digo para ti, hoje é o teu dia de renovo, hoje é o teu dia de recomeço. Amém? Então, vem comigo, abre a tua Bíblia, se você pode. Hoje eu sei que com os tempos modernos tá tudo no notebook ou no celular mesmo, ou nos tablets, mas aqui eu ainda estou com a palavra escrita. Como eu estou fazendo de casa, dá para ter esse privilégio, que eu chamo de privilégio de manusear as escrituras e poder extrair. Parece que é um papel, mas isso aqui é o Logos de Deus que se torna rema quando nós folheamos e ela se manifesta através do Espírito Santo em nossos corações. Então abra em Lucas comigo. Lucas capítulo 19. Aliás, capítulo 21. Lucas 21, 19 é o versículo. Mas antes de nós ler o 19, eu quero dar uma palhinha do que se trata esse assunto do Lucas 21, que ele começa o sermão profético e o princípio das dores. Então você que vai me acompanhar posteriormente, eu peço que você leia todo esse capítulo, para que você compreenda aonde o Espírito Santo quer nos levar. Porque numa live de 20, 30 minutos não tem como a gente explanar tudo aquilo que Deus quer falar, o meu coração, o teu coração. E hoje Deus quer te animar. E hoje Deus quer te animar de tal maneira que você não retroceda. Este é o principal intuito do Espírito hoje. Nós sabemos que a igreja está bastante temerosa nesses dias. E eu posso dizer para ti ainda, nem iniciou a perseguição ainda. Nem iniciou a fase quente. Nós estamos apenas esquentando as turbinas. A aeronave assim está taxiando ainda no aeroporto. Então não te preocupa. Tem muito que andar ainda. Mas Deus já quer nos preparar para aquele dia. Deus quer nos preparar. As mensagens que Deus tem colocado no meu coração são estas, porque os dias, eles
urge que seja esse tipo de mensagem. Então, Lucas capítulo 21, Jesus começou dizendo para eles, olha, e dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado, formosas pedras e dádivas, ele disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus deu um susto nos discípulos. Eles estavam olhando o templo, achando bonito, aquelas coisas, aquelas pedras, ornamentos, tudo organizado. E Jesus disse, olha, isso aqui vai vir um tempo que não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus profetizou ali, e nós podemos dizer que essa foi uma palavra profética duplamente profética. Em primeiro, que ele estava falando que quando ele morresse, que ele era aquele templo, ia ser derrubado aquilo ali. Depois ele estava falando já quando Jerusalém fosse tomada e sitiada, e aquilo lá ia ser derrubado. Mas os discípulos, claro que não entenderam. Nem hoje nós não entendemos muitas coisas que Deus quer falar e está falando, e nós não entendemos. Mas nessa noite você vai compreender, porque Deus vai falar forte ao nosso coração. Então, não vou citar todos esses versículos, mas eu dei essa palhinha para te entender o teor dessa mensagem, que os discípulos, no verso 19, ele disse para os discípulos. No verso, vamos dar o 18 para te caminhar por dentro do contexto. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança possuí a vossa alma. Aleluia. Na vossa perseverança possuí a vossa alma. Aqui eu quero começar essa mensagem de hoje dizendo, nós precisamos ser perseverantes. Quem não for perseverante vai desanimar na caminhada. Gente, escreve, anota num papel, risca na tua Bíblia esse versículo. Na vossa perseverança possuí as vossas almas. Eu quero falar um pouquinho de perseverança fora aqui do que está escrito. Só para situar num contexto geral. Quem não precisa de perseverança? O atleta que inicia na carreira de base de qualquer time, o sonho dele qual é? É chegar na categoria profissional, se tornar um atleta famoso e, quem sabe, chegar à seleção. Mas nenhum que inicia em categoria de base chega à seleção se ele não tiver perseverança. Se ele não tiver um pai ou uma pessoa que cuide dele, que incentive ele, que mostre para ele que vale a pena lutar. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta. Qual a motivação de um atleta? Geralmente é ser famoso, ganhar dinheiro e alguns trazer sustento para sua família. Eu não vou entrar no mérito da motivação, mas eu quero dizer para ti que sem motivação tu não persevera. Então nós precisamos ter essa motivação. Amém? Tá me entendendo? Tá pegando a ideia? Porque o importante é pegar a ideia da mensagem. Deus colocou no meu coração uma facilidade. Quando um pregador inicia uma mensagem, eu já sei onde é que ele vai chegar. E Deus quer que todos nós sejamos assim. Porque quando tu já sabe onde o pregador quer chegar, tu já fica pensando onde é que está o teu coração em relação àquilo. Que tem pregadores diferentes, cada um prega de um jeito, cada um tem um estilo. Tem pregadores que tu só vai entender a mensagem dele lá no finalzinho, porque ele vai levando e levando, lá depois ele larga a pérola final. Eu já sou diferente, Deus me deu um dom diferente. Eu já falo a mensagem de início e depois eu vou moendo teu coração pelo Espírito. Então o teu coração já começou a se abrasar, tu tá sabendo que do jeito que tu tá, tu vai ter que mudar. Se tu não está disposto a perseverar, se tu não está disposto a dar o teu sangue, se tu não está disposto a sacrificar algo do teu próprio eu, tu vai ter dificuldade para chegar ao fim. Mas aqui Jesus disse, a minha está escrito paciência, mas tem umas que estão escrito, na vossa perseverança possuí
a vossa alma. Qual é o objetivo aqui? A alma. A alma, quando está falando aqui, não está no sentido do corpo físico. É a alma mesmo, a salvação. Aqui Jesus está falando para os discípulos: vocês perseverem, porque vocês não estão atrás de uma coroa que vai se rompendo no meio do caminho. Vocês estão atrás de uma coroa incorruptível, que é a salvação eterna. Então hoje eu estou falando para quem está chegando na igreja e estou falando para quem já está antigo na igreja. Os antigos têm que saber que eles têm que perseverar. Os novos têm que saber que ele tem que ter uma motivação. Para tanto antigo quanto os novos tem que entender a motivação. Depois, nós mais tarde, quem sabe eu trago um tino para vocês sobre motivação correta, motivação certa, motivação incerta, motivação. Agora, seja qual for a tua motivação, eu quero te encorajar nessa noite. Deus alinha com um desenho que Ele tem para a tua vida e torna a tua motivação de errada uma motivação certa. Não se preocupe nessa noite com a motivação. Se preocupa sim que tu precisa ser motivado. Tu precisa crer na eternidade. Tu precisa entender a eternidade. Ninguém luta por algo que não conhece, por algo que não entende. Então, precisamos compreender. E precisamos estar dentro do desenho de Deus. Deus tem para cada um desenho. Nem todos se encaixam, porque Deus deixou o teu direito de escolher. Meu amado, minha amada, mas nessa noite o Espírito Santo vai te tocar de tal maneira que você vai começar a fazer boas escolhas. Eu estou falando boas escolhas, amém? Então, falei do atleta, eu quero falar do universitário. Quem é que inicia uma carreira universitária que não tem um sonho? E por esse sonho, ele sacrifica noites de sono, ele sacrifica passeios com os amigos, ele sacrifica aqueles que gostam de uma balada noturna. Então, estou falando para ti que está aí do outro lado, que sabe bem que eu estou dizendo. Quem é formado, quem já passou por uma cadeira universitária sabe o custo que é se dedicar. E por que eles se dedicam? Alguns porque querem um título, alguns que os pais investiram e estão cobrando, alguns porque sonham com um DR atrás do nome. Agora eu te pergunto, como eu falei anterior sobre o atleta, não vou entrar no mérito da motivação, se você está certo, por que tu fez bacharelado em Direito, por que tu fez História, por que tu fez Magistério, eu não sei, Deus sabe. E tu, talvez nem tu saiba por que tu fez determinada profissão, mas tu tinha uma motivação. Eu sei por minha filha quando estava se formando, eu esperava ela, porque ela tinha uma Kombi que trazia ela, e todo dia, meia-noite, 10 para meia-noite, ela estava chegando ali, no bairro Sarandi, eu esperava ela na frente da casa. E eu via, eu já tinha jantado, já estava descansado, mas ela chegava cansada, às vezes nem vontade de comer tinha. Mas por quê? Porque ela tinha um sonho. Conseguiu o sonho. Será que a motivação que levou ela a fazer isso foi certa, foi errada? Deus sabe, eu não sei. Mas eu te digo, independente da motivação correta ou incorreta, seja motivado essa noite a perseverar. Agora eu estou falando, eu vou começar agora a direcionar você para eternidade com Cristo. O atleta passou das categorias de base, foi a juvenil, infanto juvenil, passou para as categorias superiores e está jogando com aqueles que têm nome. Muitos deles, quando chegam no fim da idade que pode ainda correr atrás de uma bola, eles se decepcionam com a vida. Eles chegam e veem que aquilo não era tudo. Ganharam dinheiro, tiveram fama, mas não satisfazeram, não tiveram satisfeito o seu interior, porque o nosso interior só será satisfeito com a presença de Deus. Alguém pode dizer, então está dizendo que eles erraram em ser atleta? Talvez sim, talvez não. Estou falando agora de motivação. Qual é a tua motivação que tu é crente? Por que tu é cristão?
Agora eu vou começar, agora o torniquete vai começar a apertar um pouquinho. Por que você e eu somos cristãos? Porque é modinha? Porque eu quero ficar rico? Porque eu tô com medo de ir pro inferno? Porque meu pai e minha mãe são cristãos e estão me obrigando a ir à igreja? É uma pergunta que eu faço. E você tem que se fazer essa pergunta também. Por que você é crente hoje? Porque dependendo da tua motivação, no meio do caminho tu vai ter muitas dificuldades. Mas se tu tiver a motivação certa, vai facilitar. Mas volto a dizer, com a motivação certa ou não, buscando a presença de Deus, Ele vai te colocar no desenho que Ele tem para ti. Por que que muitas pessoas aceitam a caminhada com Cristo depois de uma idade já avançada? E por que que muitos aceitam bem jovenzinho e na caminhada se perde? Porque não entenderam o chamado. Alguém não tratou neles na parte de motivação. E por qual motivação? Hoje eu tenho esse entendimento. Eu sigo a Deus porque eu nasci para adorá-lo. Esse foi o objetivo de Deus quando fez o homem. Deus colocou o sopro dele no ser humano e fez o ser humano a semelhança dele, para adorá-lo. Porque o Lúcifer era o anjo que adorava a Deus. Mas no coração dele ele deixou a soberba entrar no coração dele. Querendo ser igual a Deus, Deus jogou ele para a terra. Está aqui perturbando os crentes e os não crentes. E Deus suscitou no ser humano, no homem, eu e você, os adoradores que o Lucifer não quis ser. Esse é o motivo principal. Se eu saísse pela rua hoje aqui fazendo uma enquete em Porto Alegre, por que tu é cristão? Se eu ouvisse de 3, eu sou cristão porque eu nasci para adorar a Deus. Essa é a motivação correta. Com esta motivação tu não para na caminhada. Com esta motivação não tem ruim para ti. Com esta motivação não é a enfermidade, não é a perda de familiar, não é a falta de dinheiro, não é a dificuldade de trabalho que o país está passando. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é necessário, tudo isso faz parte do ser humano, mas não é o principal. O principal é que tu adore a Deus, o principal é que tu ame a Deus, o principal é que tu conheça a Deus, e o principal é que tu se entregue para Deus. Então vamos comigo agora, para nós entender um pouco mais. Em Atos, capítulo 7, nós temos uma passagem maravilhosa. 7 eu vou ler desde do 58 até o 60. Eu tinha marcado um antes, mas é melhor esse aqui. Atos capítulo 7, 58 diz o seguinte: e expulsando-os da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Estevão, a Bíblia fala que ele foi o primeiro mártir. Mas eu não quero falar de ser mártir, eu quero falar do que motivou Estevão a receber pedradas, a ponto que ele já estava, com certeza, todo machucado, mas ele caiu de joelho e disse: Senhor Jesus, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que faz. Que coisa maravilhosa! A pergunta que deve estar no meu e no teu coração agora é: como esse homem suportou tamanha adversidade no seu corpo físico? Como estaria eu ou qualquer um de vocês hoje
se nós estivéssemos recebendo pedra. Nós recebemos palavras contrárias a nós, às vezes, nós recebemos crítica, nós recebemos coisa aí pelo Face, pelas redes sociais, e já ficamos todo dodói, xingando aqueles que estão discordando de nós. Aí eu queria ver quando você recebe uma pedrada, se você recebesse uma pedrada de verdade, uma pedrada física. Deus queira que isso não ocorra conosco. Mas sabe o que levou Estevão a suportar essas pedras? Foi a certeza que ele tinha um lugar mais excelente. Foi a certeza que ele tinha de estar com Jesus. E a Bíblia diz aqui que ele, de braços abertos, ele pôs-se de joelhos e clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Tem outra passagem que fala que ele viu Jesus de braços abertos esperando ele. E essa tem que ser a visão que eu e tu venhamos ter daqui para frente. Você creu no Evangelho de Jesus Cristo, você está na caminhada para o céu. Você, quando estiver na próxima hora da tua partida, Jesus vai se colocar em pé ao lado do Pai e vai abrir os braços te esperando. Esta é a visão que eu e vocês precisamos. Se nós não tiver esta visão, nós não vamos perseverar. As dificuldades que irão nos tirar da presença de Deus. Mas o Espírito Santo nessa noite está bradando, está clamando, está chorando, te dizendo: não desista, persevere, persevere, persevere. Na vossa perseverança possuirão as vossas almas. E eu também tenho em Hebreus aqui para nós encaminhando essa mensagem. Eu gostaria de ficar horas aqui com você, mas não dá. Não me permite o tempo. Mas Hebreus 10:36 diz o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Está entendendo? Porque necessitais de paciência. Tem algumas que falam perseverar. Algumas versões dizem necessitais de perseverança. O Senhor Jesus, ele se alegra quando ele vê um filho dele perseverando. É tudo que Deus espera de mim e de você, é que nós venhamos a perseverar. Se eu fosse pesquisar sobre perseverar, nós passaríamos a noite toda falando. Perseverar em oração, perseverar na doutrina de Cristo, perseverar unânime uns com os outros, perseverar na congregação. Então, gente, perseverar é uma palavra que nós deveríamos aprender. Assim como nós aprendemos a palavra resiliência, aí que está em moda, e outras, só aprendemos assim aquilo da boca para fora, porque resiliência já está na Bíblia há muitos anos. Muito antes do pessoal moderno colocar um nome diferente. Em resiliência, eu chamo de fruto do Espírito. Vai lá em Gálatas capítulo 5, 6 por ali. 5:21 me parece. Dá uma pesquisada que tu vai ver se ali não é resiliência. Então, mas vamos deixar isso aqui para outro dia, né? Vamos hoje perseverar. Persevera comigo um pouquinho mais. Amém? Eu sei que você está dizendo assim, o Prece hoje está entusiasmado, estou feliz. Mas como é que pode ser feliz se tem pessoas da tua família, do teu sangue com Covid? Tem, mas tem pessoas também que não são do meu sangue que tem Covid. E tem pessoas que já morreram com Covid. E graças a Deus os meus familiares estão aí fortes e vão sair dessa em nome de Jesus, porque eles vão perseverar. Eles vão perseverar na oração, eles vão entregar a mente e o coração deles para Jesus. Vai entrar a paz de Cristo no coração deles e eles vão ser refortalecidos ou reanimados. Amém? Então, te liga e persevera. E agora eu quero mostrar algo forte para ti que está também
em Hebreus. O livro de Hebreus é maravilhoso, queridos. Examine Hebreus, leia Hebreus, pratique Hebreus. Examine Provérbios, leia Provérbios, pratique Provérbios. Examine os Evangelhos, leia os Evangelhos, pratique os Evangelhos. Examine as cartas de Paulo, leia e pratique. Porque Jesus disse, um certo dia, disseram para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí, quero te ver. E Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, queridos, nós podemos ser cheios de Bíblia, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se nós não colocar em prática aquilo que sabemos, era melhor que nem soubéssemos, porque aí nós seríamos frios, e o frios ainda tem tempo para ele, mas o morno não. Então nessa noite eu quero te tirar desse medo que esse espírito de Covid colocou no mundo. Eu quero te colocar no espírito da verdade. Eu quero te colocar na palavra que liberta. Eu quero te colocar na palavra que tem vida. Eu não tinha colocado aqui, mas João 6,63, vamos lá, João 6,63. Agora o Espírito me levou para ler. João 6. Tomara que eu não esteja enganado. João 6,63. Aleluia. Ai, 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 glória a Deus. Veja comigo. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eu poderia encerrar aqui agora com essa palavra. Essa foi o Espírito que colocou quentinha no forno para nós. A carne para nada serve. Você de repente está aí preocupado com a tua carne, querendo satisfazer a tua carne, querendo fazer a vontade do teu homem natural. Mas isso aqui para nada serve. Mas o Espírito vivifica. E nessa noite eu quero que tu entenda que essa palavra ela veio para te trazer um ânimo. Tu que já estava pensando em desistir. Talvez tem pessoas aqui me assistindo ou que irão me assistir, que oraram por um familiar, oraram por um parente, oraram por um amigo, e Deus não respondeu conforme eles queriam, no sentido de dar a salvação para essa pessoa. E você está dizendo assim, que adianta, eu orei, a igreja orou, muitos oraram, e meu parente não salvou. Eu te digo o seguinte, tu sabe se ele não se salvou? Lá no leito de morte, será que ele não se arrependeu e não invocou o nome de Jesus? Está escrito que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Aí eu te diria, de repente você começou a orar com a motivação errada. Mas Deus vai te alinhar no desejo dele, vai fazer tu conhecê-lo, e quem sabe tu não vai ser um instrumento de Deus para ganhar muitos outros dos teus parentes. Eu deixo essa interrogação aqui no ar para ti. Muitas orações que eu fiz e não foram respondidas ainda. E outras eu já sei que não foram porque já não tem mais como ser respondida. Mas eu não desisti da caminhada porque o meu foco não era somente aquilo. O meu foco é estar na presença. O meu foco é um dia ouvir da boca de Jesus Cristo: vinde bendito do meu Pai, entra no reino que te é proposto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Aleluia! Quem poderá ouvir essas palavras e não se abraçar no Mestre? Quando você chegar lá, você vai ter muita surpresa. E ele vai dizer: vem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Pai. E para terminar, eu quero encerrar com uma palavra que está em Hebreus também, capítulo 12, versículo 1 até o 3. Aqui, meus amados, aqui nós temos algo muito forte. Muito forte. Precisamos olhar. Eu citei exemplo de jogadores que perseveraram, exemplo de pessoas que estudou e perseverou para se formar. Eu citei o exemplo de Estevão que suportou as pedradas
perseverou e ainda não murmurou e nem amaldiçoou aqueles homens que atiravam pedra. Vocês já pensaram se Estevão tivesse amaldiçoado aquele pessoal ali, o apóstolo Paulo estaria no inferno hoje. Porque as roupas de Estevão foi jogada aos pés do apóstolo Paulo, que na época era Saulo. Mas a bênção que aquele homem decretou em pleno momento de morte, ele teve forças para abençoar aqueles homens e pedir para Deus não imputar pecado para eles. Vocês já notaram a diferença de mim e para você? Que quando alguém te maltrata ou alguém já te machucou há 50 anos e você ainda está esperando ele ser punido. Ainda ora para Deus fazer justiça. E aquele homem ali sendo morto ou pedrado, ele diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Mas todos esses que eu citei, inclusive Estevão, foi pouco em relação a isso que nós vamos ver agora. Hebreus 12, verso 1 diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Aqui, queridos e queridas, olhem para Jesus. Se vocês olharem para o presto, se vocês olharem para o pastor de vocês, se vocês olharem para aqueles que estão que nem vocês na caminhada, vocês vão ter dificuldade. Porque lá uma hora eles vão falhar. E quando eles falhar, você falha também. Porque você firmou a sua esperança num homem carnal. Os homens carnais têm a obrigação de te apontar para Jesus. Se nós não fizermos isto, não estaremos cumprindo com o chamado que Deus nos colocou. Mas graças a Deus tem homens e mulheres aí valentes enfrentando esse Covid, enfrentando as dificuldades, enfrentando as adversidades que o mundo tem impondo em relação à igreja. Mas a igreja está firme. A igreja de Deus não morre, pessoal. Não fique com medo de esse ou aquele que vai entrar. Pelo amor de Deus, não perca um tempo preocupado com isso. Se ligue no autor da vida. Se ligue no céu. Se conecte com a vida eterna que está em Cristo Jesus. E todas essas coisas vai parecer vento. Quando Deus quis derrotar aqueles povos que se opunham a Israel, Deus colocava eles brigando com eles mesmos. Então não se preocupe com o candidato que vai entrar ou que não está fazendo certo. Isso aí não é problema da igreja. A igreja tem que cravar o joelho no chão, adorar a Deus, fazer a diferença. E isso que Deus está esperando de mim e de você. Mas se você não olhar para Jesus, você vai se preocupar com essas coisas. Porque elas, aparentemente, é o que está nos incomodando no momento. Mas a nossa salvação não vem dos montes, não vem dos lagos, não vem dos homens, ela vem de Jesus. E aqui o autor de Hebreu diz: com paciência a carreira, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, aqui que eu quero que você atente, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Estevão suportou as pedras, logo morreu e já passou daquele problema. Mas eu estou falando de um que suportou o pecado de toda a humanidade. O meu, o teu, dos nossos antepassados e dos outros que ainda vão nascer. E desses que estão aí prejudicando a nossa nação. Jesus suportou o pecado deles. E nós agora estamos achando que eles que vão salvar o Brasil. Não, quem vai salvar o Brasil é a nossa fé em Cristo. A igreja. É a igreja. É a igreja. Nessa noite Deus vai despertar o teu coração. Tu vai receber uma ativação no teu espírito. E vai ser gerado dentro de ti até mesmo tipo uma sensação de vergonha. Quando tu parar para pensar aonde nós já poderíamos estar como igreja e aonde nós estamos hoje, porque nós deixamos nos enrolar por doutrinas várias
por pregações várias e por motivações erradas do nosso coração. Mas hoje Deus está trazendo um alinhamento e vou te deixar essa palavra. Volto a falar o que eu falei no início. É uma palavra motivacional para ti. É sim. Não é motivacional para o coach, nem por outro tipo de mensagem motivacional. É motivacional pelo Espírito. Aquele que traz vida. Aquele que nos leva para a vida eterna. Jesus suportou porque ele sabia o gozo que ele ia ter no futuro. Aleluia! Pode dizer um glória a Deus comigo? Então, nós encerrar agora, eu quero te dizer. Deus vai tocar a pessoa nesses dias. Deus vai levantar pessoas nesses dias que vão ter a motivação correta. Vão entender o chamado. E não vão abrir mão mais de servir a Cristo. Não vão voltar atrás. Hoje estou falando para pessoas que já pensaram em voltar atrás. Deus me fala no meu coração que alguns de vocês estão aí já pensaram em voltar atrás. Já pensaram em desistir. E eu te digo, não faça isso. Porque Jesus tem prazer naqueles que perseveram. Mas ele perseverou porque ele já tinha vindo do Pai. Sabia como é que era o céu e sabia o propósito que ele veio. Estevão perseverou porque ele enxergou os céus. Ele viu os céus abertos. Nós não perseveramos porque nós enxergamos as belezas, entre aspas, desse mundo aqui. Nós enxergamos as praias lindas, nós enxergamos a serra maravilhosa, nós enxergamos sítios maravilhosos, nós enxergamos carros bonitos, nós enxergamos mansões maravilhosas e não enxergamos o céu. Lá no céu tem ruas de ouro, lá no céu tem ruas, muros de cristais, lá no céu tem lugares que o apóstolo Paulo disse que ele nem era possível falar aquilo. Ele viu coisas assim acima do natural, o sobrenatural de Deus. Deus mostrou para ele ali. Deus vai mostrar nesses dias um pedacinho do céu para você não murmurar mais, para você não desistir mais, para você não voltar atrás. Agora vamos orar. Eu espero que você nessa noite tenha sido ativado. E se você não foi ativado, agora na oração, o Espírito Santo vai te pegar. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos aos céus. Pede perdão a Deus por momento que tu pensou em vacilar. Momento que tu murmurou contra Deus. Eu sei que tem muitos aqui que já murmuraram contra Deus. Isso é natural. Nós somos seres humanos. Jesus sabe disso. Por isso que está escrito também lá em Hebreus, que ele, como homem, ele sabe compreender as nossas fraquezas. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que ouviu a Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque Tu não deixou o meu irmão e minha irmã desistir. Tu permitiu que eles viessem a ouvir essa e outras palavras que eles ainda vão ouvir, Senhor. Irão entender, Senhor, o chamado. Eu oro, Deus, para que um entendimento entre no coração de cada um aqui, Pai, para que eles entendam o desenho que Tu tem para eles, Pai. Fala ao coração deles, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor. Fala em sonho, fala em visões, fala em revelação. Usa o corpo de Cristo. Deus não deixa essas pessoas desistir na caminhada. Eu abençoo cada um que está me ouvindo agora. Eu declaro a palavra no teu coração, rompendo agora os grilhões do diabo, quebrando as hostes da maldade na tua vida. Em nome de Jesus. Eu anulo toda a obra do diabo na tua vida. Todo o espírito de enfermidade agora eu ato em nome de Jesus. Eu tiro agora em nome de Jesus toda a contenda da tua casa. Todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, todo espírito de divisão agora em nome de Jesus. Eu declaro a presença do Espírito Santo aí onde tu estás. Eu declaro um vento do Espírito te tocando. Eu declaro a tua casa sendo inundada com a graça, com a glória, mudando a tua maneira de ver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fiquei rouco porque falei um pouco alto além do meu normal. Mas o Espírito Santo está intacto. Então eu te deixo. Não desista. Continue na caminhada. Não olhe para trás. Olhe para aquele que te chamou. E quarta-feira estaremos de novo com uma nova live no mesmo horário, 8 da noite.
esteja conosco. Amém?